e suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos alegres nesta manhã de quinta-feira, hoje 9 de janeiro de 2020. Hoje comemora-se o dia do Fico e dia também do astronauta. O dia do Fico, realizado no ano de 1822, todos conhecem a história de Dom Pedro, quando ele decidiu ficar aqui em nosso país, por amor a esta pátria. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre a família no bloco da letra à palavra. Estaremos também trazendo uma breve meditação que nós ministramos em nosso templo. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra. O maior e o melhor investimento que você pode fazer na vida é investir na vida de seus filhos. Seus filhos são o seu maior tesouro. A Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos. Quando os filhos são pequenos, eles querem ficar com seus pais. Quando os filhos crescem, os pais querem ficar com os filhos. Se você não investir agora nos seus filhos quando eles são criança, amanhã eles não vão desejar ficar com você na sua velhice. Portanto, invista agora na vida dos seus filhos. Às vezes você até pensa: eu tenho que construir um patrimônio, deixar uma boa herança para os meus filhos. Eu não quero que eles passem o que eu passei na minha vida. E aí você corre. E aí você entra numa rotina intensa, levantando de madrugada, indo dormir tarde, não tendo tempo para os seus filhos. E você pode até deixar um grande legado financeiro para eles, mas você não terá usufruído melhor do relacionamento com eles. Preste bem atenção nisso. Presentes não substituem presença. Quantos pais que trabalham muito e deixam uma linda e rica herança para os filhos, mas perdem os filhos. Seus filhos precisam de você. Invista o melhor do seu tempo na vida de seus filhos. Porque, na verdade, nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso do seu relacionamento com seus filhos. Você pode ter o mundo aos seus pés, se você perder os seus filhos, você sofrerá uma derrota amarga. Entenda isso. Quando você semeia na vida dos seus filhos, você está fazendo uma semeadura de consequências eternas. O maior legado que você pode deixar na vida é ser um exemplo para os seus filhos, é caminhar com seus filhos, é estar presente na vida deles, celebrando suas vitórias e chorando suas tristezas. Desta maneira, você deixará um monumento para sempre para a história, um legado que o tempo não poderá apagar. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias,
nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Quem pode responder amém? Amém. Pai, queremos mais uma vez te suplicar que o Senhor abra os ouvidos da alma, o Senhor abra os ouvidos do coração, para que nós possamos compreender esta Escritura e saiamos daqui com esta visão que Oséias teve e transmitiu para o povo naqueles dias. Te pedimos em nome de Jesus que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Fala ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos dar o tema que é a parte A do verso 3. Vamos dizer comigo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para a gente entender essa temática, é necessário que nós conheçamos um pouco da história de Oséias, o profeta Oséias. Aliás, é um dos livros menores. Há os livros maiores e há os livros menores, dos profetas maiores e dos profetas menores. Por que é dado o título de profetas maiores e profetas menores? Os profetas maiores são aqueles que tiveram um ministério mais elástico, mais longo. Por exemplo, Isaías, até por conta do número de capítulos que há no livro do profeta Isaías, 66 capítulos, Jeremias um outro, Ezequiel e assim por diante. Então os livros de menores número de capítulos é intitulado de livro dos profetas menores, por isso que Oséias está incluído entre um desses livros. E esse livro de Oséias, escrito pelo próprio autor, que viveu no ano 715 a.C., ele falou muitas coisas que aconteceriam mais tarde, sucederiam mais tarde, no ano 753, portanto, 48 anos depois é que isso veio, que ele profetizou, aconteceu. Não nos seus dias, logo no início. E ele foi levantado por Deus para falar sobre um pecado que havia em toda a nação de Israel. Pecado este que estava ligado à luxúria, à idolatria. O povo de Israel tinha desprezado a fidelidade a Deus e haviam se contaminado com os ídolos, com a riqueza, com tudo que Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon. Então era assim que Israel estava vivendo nos dias do profeta Oséias. E aí Deus levanta Oséias para refutar, para combater aquele pecado que toda a nação estava praticando. Para que nós tenhamos uma ideia, Deus chega para o profeta Oséias e diz: olha, case com uma prostituta, case com uma mulher de vida promíscua, e eu quero, através dessa união, dar uma lição para a casa de Israel. Alguns estudiosos, alguns intérpretes julgam que essa comparação alegórica não passou de uma alegoria, porque seria talvez até uma incoerência Deus combater a prostituição e a promiscuidade e o adultério e dizer: olha, agora você vai casar com uma mulher adúltera.
Mas há também alguém que defenda que Deus fez essa recomendação, sabendo que ele casaria com uma mulher, porém que no futuro ela se prostituiria, ela se tornaria uma prostituta. Há também essa interpretação. Há quem pense que era uma linguagem figurativa e há quem diga que era realmente aquilo, ou que tratava-se de uma prostituta. Então Deus quis mostrar. Inclusive ele diz isso no capítulo 1 do livro citado, e eu vou ler para vocês, porque a gente, a princípio, fica com essa ideia, como é que isso não seria uma incoerência? Como é difícil falar sobre um assunto desses. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, estou lendo o capítulo 1, verso de 1 a 3, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E o resto da história continua sobre esse relacionamento. Portanto, há quem pense que era uma linguagem figurativa, e há quem diga que realmente ele casou com essa mulher, embora ela a princípio era uma mulher direita, era uma mulher correta, mas depois se prostituiu. Deus, como sabe o futuro, conhece o amanhã, sabe o que vai acontecer daqui para o dia 31 deste mês. No futuro essa mulher se prostituiu, então se tornou realmente uma adúltera. E aí Deus usa essa figura, Deus usa esse relacionamento ilegal, ilícito, ilegítimo, espúrio, para dizer para Israel: vocês fizeram isso comigo, vocês me desprezaram, vocês foram infiéis, vocês são infiéis, vocês me abandonaram o meu amor por uma prostituta. Como Oséias estava tendo esse relacionamento, isso que aconteceu com o profeta, vocês fizeram comigo. E aí, meus irmãos, o resto do livro, o resto, até a conclusão, é Deus tratando com Israel, dizendo que eles foram infiéis, que eles pecaram, que eles desprezaram o amor de Deus. Mas assim como o profeta Oséias, mesmo depois desta mulher ter esse comportamento, passou a amá-la muito mais. Deus está mostrando através desta figura, dessa comparação alegórica, que mesmo o homem estando distante de Deus, pecando contra Deus, abandonando e desprezando o imensurável amor de Deus, Deus continua amando, porque Oséias ainda amou essa mulher a si mesmo. E foi isso que Deus quis fazer ou mostrar através dessa recomendação ao profeta Oséias. Pois bem, a questão é que Deus, muitas vezes, trata conosco, trata com a gente, trata com o seu povo, trata com a sua igreja, trata com a nação, no caso aqui Israel, e o povo parece que faz ouvido de mercador, não obedece, não se submete à soberania de Deus, à vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável, desprezam a palavra de Deus, deixam de beber da água saudável, a água da vida, e vão beber em água de cisternas rotas, águas apodrecidas, numa linguagem também figurativa. Então, Deus quis mostrar, através do profeta Oséias, que o povo do reino do norte tornara-se infiel a Deus, que deveria ter sido respeitado como esposo, como aquele que, como marido, iria cuidar bem dela, da nação, e eles trocaram o amor de Deus
por bezerros de ouro. Havia 2 bezerros de ouro que eles passaram a adorar. Possivelmente um desses bezerros era lembrando lá, o bezerro lá que o povo fez lá no Egito. Então Deus quis mostrar que o reino do norte tinha se tornado infiel, tinham desprezado o amor de Deus, o amor desse marido, desse esposo, e passou então a casar-se, a aliar-se a Baal, aos deuses de Canaã, que precisavam, portanto, de ter uma atitude de arrependimento, de confissão de pecado, de contrição, senão eles seriam destruídos. E aí Deus fala com muito amor sobre o que Ele esperava do povo, e mesmo o povo estando em pecado, Ele continua amando, porque alguém já disse, Deus ama o pecador, porém abomina e aborrece o pecado. O problema é esse. Então eles precisavam de ter uma atitude de arrependimento, e através daquele exemplo do profeta Oséias, eles certamente a ficha ia cair, certamente. Pois senão, caso contrário, eles seriam destruídos. E aí ele fala do seu amor, da sua justiça, ele mostra o seu relacionamento fiel, porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. É isso que a Bíblia nos diz. E aí Deus, olha, mesmo vocês sendo infiéis a mim, mesmo vocês tendo me traído, tendo sido infiéis ao meu amor, tudo que eu tenho feito por vocês, mesmo assim eu ainda amo vocês. E espero que vocês se arrependam e que vocês se voltem para mim. Aí é quando, depois de tudo isso, introdutoriamente falado para vocês, nesse capítulo 6, versículo 3, de 1 a 3, ele disse, vinde e tornemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor. Precisamos de voltar para o Senhor, porque a gente está muito longe da sua presença. Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, e fez a ferida e a ligará. O povo então estava colhendo o que havia plantado. A luxúria não satisfazia mais a eles. Os prazeres de toda a promiscuidade, de toda a prostituição com os ídolos, não estavam também atendendo a eles. Eles não estavam se sentindo satisfeitos. Alguém já disse que o homem erige um altar, constrói um altar e erige um ídolo, para ser depois destruído por ele. O que a gente tem visto, tem assistido, que tem acontecido em nosso país? Homens arquimilionários, empresários, que não precisavam de roubar já eram tão ricos que não precisavam mais de nada, mas acharam um pouco na usura, no afã de enricar, de aumentar seu patrimônio e bens materiais e riquezas, onde eles foram parar? Na prisão. Construíram um altar, erigiram um ídolo, para agora ser destruído por eles. Quantos perderam a vergonha? Quantos que estão desmoralizados? As famílias estão destruídas. É isso que acontece. O homem constrói um ídolo para ser destruído por ele. Então Israel tinha feito isso. Os ídolos que eles tinham constituído em lugar de Deus, agora estava destruindo a todos eles. A fé, estavam todos se sentindo vazios, se sentindo prejudicados e atingidos. E aí é quando Josué conclama: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, isso é também uma linguagem figurativa, nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Ele conclamou a nação, convocou o povo para que tivessem realmente uma tomada de posição. E aí é quando ele diz no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. E eu vou trabalhar agora no verbo conhecer. Empiricamente falando,
Você pode ter um conhecimento prático, experiente de alguma coisa, mas apenas na prática. Mas quem se esmera na pesquisa, no estudo, no ensino, ele vai ter, além do conhecimento empírico, ele vai ter o conhecimento científico, ele vai ter o conhecimento, ele vai se aprofundar no conhecimento que ele vai, portanto, através de pesquisas, alcançar. Então, esse conhecimento não se trata de termos, com relação a Deus, um conhecimento apenas, simplesmente, de ouvir falar, como disse Jó, no capítulo 42, verso 3, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse conhecimento é que falta na cabeça e no coração de milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, voltando aqui à questão do Natal, muita gente ouve falar na história do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, está na ponta da língua. Se você perguntar por que Jesus veio ao mundo, veio salvar, veio salvar, porque ele morreu para salvar. Aí você pergunta, e você? Já nasceu de novo? Você é nova criatura? Você tem experiência de novo nascimento? Você já nasceu de novo? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Então o conhecimento informal é uma coisa, o conhecimento prático daquilo que você realmente experimenta é outro totalmente diferente. Então esse conhecimento não se trata de termos um conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus. E tem mais uma coisa, essa expressão, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Amós 6,3, a parte A, não está convidando, o profeta não está convidando para que você conheça Deus, porque se Deus fosse conhecido, ou se Ele se tornasse conhecido, jamais Ele seria Deus. Deus é Deus porque ninguém jamais vai desvendar o mistério da sua existência. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Se você quiser entender Deus, jamais você vai enlouquecer e jamais você vai entender como Deus, se é que a gente pode dizer, passou a existir, que isso não, Ele é eterno, amém? Mas se alguém quiser conhecer a Deus como Ele é, jamais, tire isso da sua cabeça, quem está me vendo ou ouvindo agora. Esse conhecimento não é aquele conhecimento como a gente está vendo aqui, a gente vai ver logo que tipo de conhecimento nós estamos sendo convidados pelo profeta Oséias a ter acerca de Deus. Sabem por quê? No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, o último versículo 29, a gente lê 29 de Deuteronômio, esse versículo diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então ninguém jamais vai descobrir ou conhecer a Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz, a glória de Deus é encobrir as coisas. Isaías 45, 15 diz, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus, ó Senhor, ó Salvador. Isaías 45, 15. Então esse conhecimento sobre Deus, ou de Deus, jamais a gente vai tentar desvendar ou chegar a uma conclusão, definir quem é Deus. Deus é isso. Ele surgiu assim. Não, jamais. Agora, quando o profeta fez essa convocação, fez esse apelo ao povo, precisamos entender que esse conhecer, presta atenção, abra bem os ouvidos, esse conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é no sentido de nós contemplarmos os adjetivos desse Deus, amém? O que Ele é capaz de fazer, como Ele age, como Ele trabalha, como Ele atua,
como ele se comporta. A exemplo aqui, mesmo quando o povo sendo infiel a ele, ele permanece fiel. São os adjetivos que o povo precisa conhecer para saber como deve se comportar, como deve se conduzir, como deve se relacionar com esse Deus. Por exemplo, através das suas misericórdias, que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E muita gente aí fora não conhece as misericórdias de Deus. É conhecer não apenas as suas misericórdias, mas o seu imensurável amor. De tal maneira, Deus amou ao mundo de tal maneira, de João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor imensurável. João não encontrou palavras para traduzir a elasticidade, o comprimento, a profundidade deste amor. Isso muita gente não conhece. Não conhecem a santidade de Deus. Não conhecem a fidelidade de Deus. Não conhecem a bondade de Deus. Não conhecem a graça de Deus. Não conhecem a longanimidade de Deus, do seu cuidado para conosco, da provisão, do livramento, da justiça de Deus, da sua assistência dioturnamente, do que esse Deus é capaz de fazer para com aqueles que creem nele, que confiam nele, que confessam o seu nome. São esses adjetivos que o profeta está dizendo: olha, vamos conhecer, vamos prosseguir conhecendo, porque cada dia a gente vai aprendendo lições, a gente vai descobrindo como é que esse Deus se relaciona conosco, mesmo nós tendo um comportamento infiel, mesmo a gente apostatando da fé, porque era isso que tinha acontecido na história do momento em que ele fez essa ressalva. E aí ele convida o povo, na história do povo de Israel, ele diz assim: Deus deu provas do quanto ele é fiel, do quanto ele cuidou do povo durante a peregrinação no deserto. Ele supriu as necessidades, mandou o pão, supriu o povo com o alimento, a água. Nem as suas vestes se desgastaram, nem suas sandálias, nem suas roupas. As mulheres pariram no deserto, tiveram seus filhos normal, sem ser como hoje se faz cirurgia de cesariana. Não houve isso. Todas elas pariram normalmente, as crianças nasceram com saúde, tinha leite, as mulheres tinham leite suficiente para amamentá-los, tudo. Deus cuidou do povo. Então, na história do povo de Israel, ele deu provas disso. Israel no deserto, homens no passado, profetas, Sadraque, Mesaque, Abidênego, Deus deu livramento lá no fogo, a fornalha ardente, Daniel na cova dos leões. O Senhor livrou tantos homens e mulheres no passado, abriu madre de quem era estéril, no caso Ana, e tantas mulheres. Então, era esse tipo de conhecimento, de informação que o povo deveria lembrar-se. Todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando. Chama por ti.